Neste vídeo nós vamos aprender sobre um assunto tão importante. Por que tão importante? Porque é um assunto importante para a sua vida. Quando você entende isso que eu irei falar hoje, né, esse tema tão poderoso chamado processo, você consegue entender a razão por trás de tudo aquilo que você tem passado ou por aquilo que você ainda irá passar. Estamos fazendo um devocional no livro de Gênesis, né, neste período, e é muito interessante porque existem muitas lições descritos para nós na Bíblia. E em Gênesis, irmãos, tem tanta coisa, mas tanta coisa. E neste vídeo eu quero compartilhar com você um pouco mais sobre uma parte da história de José. Então nós vamos aprender a partir de Gênesis capítulo 37 até ali próximo ao capítulo 41 neste vídeo, acerca da importância, da necessidade fundamental do processo em nossas vidas. Não tem como, meus irmãos, não tem como você viver um propósito maior. Não tem como você ter sucesso em uma área sem primeiramente passar por um processo que normalmente, comumente, é um processo árduo, é um processo doloroso, é um processo difícil, mas eu digo para você, tenha bom ânimo, porque o Senhor já venceu este mundo. O Senhor já nos deu um destino, já uma consumação antes da sua o dia que você nasceu, já tem algo consumado para a sua vida. Mas precisamos entender sobre o processo. E fica aqui para você aprender um pouco mais sobre isso. Antes eu peço, já curta este vídeo, por favor. Se inscreva no canal, deixe um comentário de o quanto esta verdade é algo que você já viveu, é algo que você já percebeu, ou o quanto isso tem te edificado, para que mais pessoas possam ser edificadas através da sua vida. Vamos lá. Você vai perceber, logo no início de Gênesis capítulo 37, a Bíblia destaca isso e faz isso de propósito, que a Bíblia diz que José era muito, muito amado pelo seu pai. Não só muito amado, mas ele era o mais amado. Logo, isso gerava ali nos seus outros 10 irmãos um ódio muito grande de José. E aprenda que esse já é um princípio de lição para nós. É muito comum que durante o nosso propósito, a nossa caminhada na vida, pessoas irão nos odiar. E detalhe, irmãos vão nos odiar. Então não tem nada de novo em ser odiado por alguém, ok? Então, às vezes, você que entra em profunda depressão, mágoa, tristeza, e quer até sair da igreja, não quer mais fazer parte de grupo nenhum, porque as pessoas são falsas, são traíras, né? O termo de traidores. Ah, são pessoas que falam mal de mim. Irmãos, tá na Bíblia desde Gênesis. Isso não é só algo seu, não é exclusividade sua, ok? Analise bem a vida de José, analise bem a vida de Jesus, analise bem a vida de Paulo, de Daniel, ok? Você vai perceber. Todos eles sofreram em ser perseguidos, caluniados e tudo isso. Então este é só um detalhe que podemos analisar logo no início do capítulo 37. Mas tem algo aqui que continua dizendo, a história vai nos mostrando que José, por ser odiado, os irmãos a todo tempo ali, sendo áspero, né, grosso, tratando ele mal. Em um dos episódios que o pai de José pede para que ele vá até lá ver como é que os irmãos estavam, né, para supervisionar, né, para piorar um pouco as coisas, né. Eles tramam matar José. Eles pegam José, jogam dentro de um poço e planejam matá-lo. Todavia, um de seus irmãos tem uma ideia, acredite, ela é ruim, mas é melhor do que matá-lo. Tem uma ideia de vender José para os mercadores. Eram os homens na época que compravam coisas e pessoas, coisas para vender e pessoas também para vender como escravos. Então eles têm uma ideia de, vamos vender então José. A Bíblia fala que vendeu José por 20 moedas de pratas. É uma tipologia muito interessante de Jesus, que também foi vendido por moedas de pratas, no caso 30, mas não deixa de ser moedas de prata que José foi vendido. E nesse momento, né, os irmãos pegam ali as vestes de José, a Bíblia fala que eles sujam de sangue de algum animal e entrega para o pai falando que José havia morrido. E a história continua. José chega até o Egito, onde, por estar sendo vendido como escravo, é comprado como escravo por Potifar. Quem é Potifar na história? Irmãos, olha, você percebe, eu não sei se você percebe, mas você percebe uma soberania de Deus a todo tempo ali por detrás da vida de José? Há uma soberania de Deus por detrás da sua vida também. É que durante o processo, muitas vezes nós não entendemos mesmo. É uma das características do processo de Deus. Às vezes nós não entendemos durante o processo, mas depois tudo fará sentido. Tudo há um propósito, diz a palavra do Senhor. José é vendido como escravo a Potifar. Potifar, na época, ele era ali o comandante-mor do exército de Faraó. Ele era o comandante que mandava em todo o exército de Faraó. Então era um homem muito rico, muito próspero, muito bem financeiramente falando. Logo, por José ser um homem muito abençoado por Deus,
Potifar percebe que ele era um jovem abençoado e coloca ele como administrador de sua casa. Olha isso, irmãos. O escravo se torna administrador da casa de Potifar. Um homem riquíssimo, de muita autoridade. Só que você já percebe aqui, tem duas lições aqui, né? A primeira delas é a lição de que você é abençoado. E aonde você for, você será abençoado. A Bíblia destaca que Potifar era ímpio, não cria em Deus, né? Não no nosso Deus. Mas mesmo assim, Deus abençoou Potifar. Sabe por quê? Por causa de José, diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas serão abençoadas só por causa da sua vida. Então tome posse disso. Seja uma bênção na vida das pessoas. Vou te fazer um pedido. Compartilhe este vídeo, este momento aqui que destacou, compartilhe este vídeo para pessoas que você sabe que será uma bênção elas entenderem essa verdade. Pessoas que você deseja o bem delas, que você deseja que elas cada vez prosperem, cresçam, aprendam mais da palavra. Compartilhe esse vídeo, dá um pause, compartilhe o vídeo e volta para cá, para que a gente possa dar continuidade a essas verdades. Seguindo então, depois de compartilhado, espero que você tenha compartilhado, vamos seguir. José passa por uma situação. A esposa de Potifar, né, como diz o meu pastor brincando, né, quis fazer uma patifaria com ele. A esposa estava armando, a esposa de Potifar, né, a esposa do seu senhor ali, estava armando porque queria se deitar com José. Só que José era um homem íntegro, um homem, sabe, sim, sábio, um homem prudente, ele sempre fugindo, sempre distanciando, sempre cortando volta, até que ela arma, né, bola uma armadilha, uma cilada para José. E ela faz com que toda a casa fique vazia. E na época, irmãos, uma casa de um governador como esse, né, de um capitão de exército como esse, era cheio, mas cheio de funcionários, né, cheio de colaboradores, cheio de escravos. E ela deixa a casa vazia. Ela armou a todo tempo para José. E neste episódio que ela deixa vazia, ela vai para cima, dá o bote nele, né, como uma cobra, segura as vestes dele para arrancar a roupa dele. José sai correndo, deixando roupa para trás. O homem saiu correndo. Sabe a ideia de você fugir da aparência do mal? É isso aí. Ele saiu correndo, deixando para trás. Se for necessário, irmão, saia correndo. É melhor do que você perder coisas ainda maiores na sua vida. O seu casamento, né, o seu ministério, a sua credibilidade como homem, sabe, o teu respeito como líder. Fuja da aparência do mal. Se o mal, né, a tentação te dá o bote, saia correndo. Só que era uma armadilha. A mulher de Potifar começa a gritar, dizendo que José estava tentando abusar dela. Então os guardas pegam José, Potifar fica revoltado com essa informação mentirosa que a mulher dele falou de José e manda ele para o cárcere, manda ele para a prisão. Uma vez que manda ele para a prisão, aí começa uma outra fase do processo. Porque você se pergunta, né? Poxa, o cara fez certo, foi íntegro, foi honesto, foi bom, e mesmo assim se deu mal. Quantas vezes nós, por sermos bons, por tentarmos sermos certos, íntegros, acabamos também sofrendo algumas coisas? Este é um princípio interessante, irmãos. Não queira fazer errado pensando que vai dar certo. O que é errado, ok? Mesmo que todos façam, o que é errado, é errado. Já disse meu querido amigo sábio Jefferson. O que é errado, mesmo que todos estão fazendo. Assim como o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então José, sendo íntegro, foi parar num cárcere. Mas havia um plano de Deus por detrás, porque tudo tem um propósito. Grave bem essa frase. Tudo tem um propósito. Repita essa frase aí. Repita isso. Tudo tem um propósito. O que você está passando tem um propósito. O que você passou tem um propósito. O que você ainda irá passar tem um propósito. Amém? Amém. Vamos lá. Então José, neste momento, ele foi preso e logo em seguida da prisão dele, perceba que a Bíblia fala, ele é tão abençoado, que o carcereiro coloca ele como administrador da prisão. Ele era administrador lá de Potifar, agora da prisão. E é interessante esse detalhe, vai fazer sentido, você vai ver. Então ele começou a administrar, né, o brinco, né, ele se tornou, né, agente penitenciário. Ele começou a cuidar dos presos, avaliar ali o lugar, administrar ali o que tinha na mão dele. Então ele foi promovido no final das contas, né? Todavia, meus irmãos, dois personagens foram presos também. O copeiro do rei e o padeiro do rei. Eles tiveram um sonho. José, sendo abençoado, usado ali pelo Senhor, interpretou o sonho desses homens. E ele disse, em 3 dias, né, para o padeiro, você irá morrer. E falou para o copeiro, em 3 dias você será restituído e voltará a servir a Faraó. E isso aconteceu ao 3º dia. Mas José falou apenas uma coisa para aqueles homens. Lembrem de mim quando estiverem diante de Faraó.
E sabe o que o copeiro fez? Em 3 dias foi restituído, voltou lá para o palácio, o padeiro foi morto. E sabe o que o copeiro fez? Não lembrou de José. E às vezes você fica magoado porque o irmão não lembrou de te dar oi, não lembrou de responder a tua mensagem no WhatsApp, você ficou triste. Manda de novo, irmão. Dá oi você, entendeu? Em nome de Jesus. José ficou 2 anos na prisão, esquecido pelo copeiro. Mas aí tem um grande mistério. Em um dado momento, Faraó teve um sonho que o perturbou. Foi repetidas vezes. E os servos, os feiticeiros, os magos dele não sabiam interpretar aquele sonho. Então o copeiro, abençoado por Deus, para não falar de outra coisa, abestado por Deus, né? Lembra de José na prisão. E ele fala, ó, tinha um homem na prisão chamado José. Ele interpretou nosso sonho e realmente aconteceu o que ele falou. Faraó manda chamar José. E aí você conhece a história. Faraó havia sonhado com as vacas magras, né, com as vacas gordas. E José interpretou dizendo, ó, haverá um tempo de muita prosperidade na terra. Todavia será logo em seguida um tempo de muita escassez na terra e fome. E aí ele falou toda a estratégia para resolver ali, interpretou e já falou a estratégia de solução, porque ele era um excelente administrador. Percebeu ali o porquê de tudo que ele viveu? Então o faraó fala, então não há ninguém melhor para administrar todo o Egito, senão José. José é posto como o governador, o maioral de todo o Egito. Detalhe, Egito na época era a nação mais forte que havia na terra. Então depois ali da autoridade máxima que era Faraó, vinha José, o governador de Faraó. Olha que incrível, irmãos. A interpretação dos sonhos. 7 anos de provisão, prosperidade, né, abundância, fartura. 7 anos de escassez, pobreza, miséria, fome em toda a terra. Você entende o porquê do processo na vida de José? Primeiro, por um período, ele foi o administrador da casa de Potifar, que representa prosperidade, provisão. Interessante demais, né? E por outro lado, ele foi preso, e você achando que ele havia perdido, que o inimigo estava furioso. Não, era tudo Deus ali por detrás, permitindo que acontecesse. Porque por 2 anos ele foi administrador de uma prisão. Pesquise depois sobre prisão nessa época, pra você ver como é que era. Se você acha que hoje é ruim, você tem que ver nessa época. Só pra você entender. O pessoal mijava em cima e caía embaixo, quem tava lá embaixo, acorrentado. Cabeça e pé acorrentado, assim, perna e mãos acorrentadas. Só pra você entender. José, por 2 anos, administrou a escassez, a pobreza. E sabe o que significa isso? O Senhor estava preparando José para esse período que o Egito iria prosperar e por esse período que a terra iria estar escassa. Deus precisou permitir que José passasse por todas essas dificuldades, para que ele pudesse então governar e cumprir um propósito muito maior, não só para ele, mas para toda a sua família. Irmãos, entenda de uma vez por toda, o processo de Deus é fundamental para que você viva o propósito. E acredite, vai doer, vai ser difícil, mas no final, acredite nisso, tenha fé, você falará, vai valer a pena. Um conselho eu te dou, só não desista no meio do caminho. Não pare no meio do processo. Permita Deus completar o processo na sua vida. Como tantas coisas que você parou no meio, que você não fale, não pare no meio, naquilo que Deus te chamou. Amém? Que Deus possa ter falado com você. Que essa palavra encontre repouso em seu coração. E em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Eu quero falar ainda mais sobre a história de José. Existe um episódio seguinte, a partir do capítulo 42, que vai falar sobre esse governo de José, sobre as emoções. E é algo que nós temos que aprender, que ficará para o próximo vídeo. Deus abençoe. E lembre-se, inscreva no canal, ative aí o sininho de notificação para quando chegar novos vídeos, você ser o primeiro a ser avisado pelo próprio canal. Deus abençoe, pessoal.